Olá! A Procuradoria Especial da Mulher é um órgão criado no Senado para acompanhar e articular o trabalho da bancada feminina. Criada em 2013, a Procuradoria tem a missão de zelar, fiscalizar, controlar e incentivar os direitos da mulher, criando mecanismos de empoderamento, especialmente em situações de desigualdade de gênero. Estamos hoje recebendo no nosso programa a Procuradora da Mulher, senadora Vanessa Graziotin, para fazer um balanço das atividades da Procuradoria da Mulher em 2018. Senadora, muito obrigada pela entrevista aqui. Obrigada, Paula. Senadora, esse ano a senhora se despede do Senado e também da Procuradoria da Mulher. São 5 anos desse órgão, de criação desse órgão, um órgão que foi criado de origem de uma iniciativa sua, né? Então, qual é o balanço que a senhora faz nesses 5 anos? Como é o Senado hoje, depois da Procuradoria da Mulher? Se você me permite, primeiro fazer um resgate histórico até nós chegarmos na Procuradoria. As mulheres parlamentares, apesar de ser um número muito pequeno, historicamente tem sido assim, muito aquém do nosso protagonismo da sociedade, da nossa participação na sociedade, apesar disso, nós sempre tivemos uma organização muito forte. Nós sempre nos juntamos como bancada feminina. A Constituinte de 1988 é um grande exemplo. Eram apenas 26 parlamentares mulheres constituintes, todas deputadas federais, nenhuma senadora, e lá, desde aquela época, elas já se organizavam como a bancada do batom. Só que, até então, nós não tínhamos nenhuma estrutura institucional do Parlamento brasileiro que nos desse o apoio, que permitisse que desenvolvêssemos um trabalho de forma mais organizada e, portanto, mais eficiente. Até que eu estava na Câmara dos Deputados nessa época, participei com várias outras deputadas federais de uma luta perante a mesa diretora para que a gente tivesse a nossa estrutura própria. E aí foi criada na Câmara dos Deputados a Procuradoria da Mulher. E chegando aqui no Senado, eu encontrei a mesma realidade que havia antigamente na Câmara, ou seja, as mulheres senadoras se reuniam, as mulheres eram organizadas, elas acompanhavam os seus projetos, os projetos cujos interesses dialogavam mais proximamente com as mulheres e com os temas mais ligados a elas. Foi quando eu apresentei o projeto de resolução e nós conseguimos aprovar. Eu até lembro que o presidente Renan, o senador Renan era candidato à presidência e nós nos reunimos as mulheres e firmamos com ele um compromisso de que nos ajudaria a encaminhar no plenário o projeto de resolução para criar a Procuradoria. De tal sorte que, como você registrou, a Procuradoria foi criada em 2013. São 5 anos. E eu ocupei à frente da Procuradoria nesse tempo todo, graças à confiança, principalmente da bancada feminina, não é? De todas as minhas colegas senadoras que confiaram esta tarefa a mim. E é apenas um trabalho de coordenação, porque o trabalho todo é discutido e encaminhado por todas nós. Mas eu creio que da criação da Procuradoria até hoje, a gente já sente uma diferença significativa, porque nós temos os instrumentos para trabalhar, nós temos um conjunto de servidores que nos ajudam, que acompanham mais de perto a tramitação dos projetos, que dialogam com a sociedade no cotidiano, no dia a dia, através principalmente das redes sociais. E isso fez com que a própria possibilidade de aprovar, de rever a legislação brasileira ou aprovar novas leis tenha melhorado bastante, né? E, por outro lado, isso é mais uma forma de destacar as desigualdades que são impostas às mulheres ainda, não é? A discriminação sob a qual as mulheres vivem no Brasil, porque nós não temos uma Procuradoria do Homem, mas temos uma Procuradoria da Mulher, porque é o reconhecimento do próprio Parlamento de que há ainda diferenças duras contra as mulheres, as quais têm que ser combatidas, não é? Então, só essa questão da simbologia, para a gente, é muito importante. Vamos voltar à época da redemocratização do Brasil. Nós, mulheres militantes feministas, lutávamos pela criação dos conselhos estaduais, municipais das mulheres, pelas secretarias, pelo Ministério dos Direitos das Mulheres, e aqui no Parlamento não tínhamos nada. Agora temos, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado, e isso tem contribuído enormemente no desenvolvimento da nossa luta. E esses órgãos, eles mostram e vêm acompanhando o desenvolvimento da ampliação da pauta feminina aqui no Congresso, né? Estudos já mostram, estudos acadêmicos mostram que de 2010 para cá, essa legislatura foi considerada uma das mais
positivas em termos de políticas para as mulheres aqui no Congresso Nacional, né? A gente pode citar a lei do feminicídio e tantas outras. Na sua avaliação, foi realmente, a senhora participou desse ano, a Procuradoria foi fundamental também em todo esse processo que deixou aí uma marca nessa legislatura? Foi fundamental. Para a gente é uma alegria muito grande de poder fazer essa avaliação, que é uma constatação prática, não é? A gente conseguiu vitórias importantes nesses últimos 8 anos, não é? E eu reputo muito isso à nossa organização, tanto das senadoras quanto das deputadas. E a gente também não atua só, nós atuamos muito em parceria com as mulheres, representantes de entidades feministas, representantes das mulheres empresárias, enfim, mulheres indígenas, quilombolas, enfim, nós atuamos muito junto com as entidades de mulheres e atuamos principalmente também com o conjunto dos servidores e das servidoras do Parlamento Brasileiro, porque ao longo desse tempo nós fomos obtendo conquistas no sentido de garantir um acompanhamento sobre a situação e a condição da mulher no local onde ela trabalha. Então, aqui no Senado, nós temos, no âmbito dos servidores, da administração do Senado, a Comissão pela Equidade de Gênero, não é? Isso é muito importante. A Procuradoria atua com as servidoras nesse sentido, não é? Então, para a gente é uma alegria. E eu posso citar, nós poderíamos passar o dia inteiro aqui falando sobre os projetos que nós aprovamos. Vamos separar alguns. Você citou o feminicídio. O feminicídio ele é muito importante porque ele também dá uma visibilidade maior à violência a que a mulher está sujeita na sociedade. Porque nós temos a Lei Maria da Penha, mas a mulher, quando ela era assassinada por um companheiro ou um marido, por um homem, por uma razão de gênero somente, isso não entrava para a estatística. Ela morreu assassinada, era apenas isso, né? Foi um homicídio, agora não, agora é um feminicídio. Isso nos ajuda muito na luta contra e no combate à violência. Que dá uma visibilidade exato, dá uma visibilidade maior. Então, isso é importante. Segundo, melhoramos a legislação no sentido de garantir a criminalização da importunação, porque nós temos a legislação dura, que penaliza o assédio sexual, que penaliza o estupro. Agora, a importunação ainda não havia de forma bem clara essa caracterização e nós aprovamos. Considero também uma outra conquista enorme, que os crimes sexuais hoje eles passam a ter a mesma linha dos crimes contra de violência contra a mulher determinado pela Lei Maria da Penha, porque são crimes de domínio público, ou seja, um combate àquele velho ditado que em briga de marido e mulher ninguém põe a colher. Você lembra que era assim que dizia, em briga de marido e mulher ninguém põe a colher? Pois sim, muitas vezes a mulher não denuncia porque ela tem medo de sofrer uma segunda violência. Então, qualquer pessoa é passível de fazer a denúncia e, uma vez feita a denúncia, não há mais como retirar. Então, nós conseguimos esse mesmo status, impor na legislação, para os crimes sexuais. Essa questão também, agora na era da internet, né? Uma outra proposta bem interessante, a senhora até relatou, foi autora de uma proposta essa da importunação sexual e essa também com relação à vingança pornográfica. Porque hoje está muito comum, né? Um tipo de ameaça à mulher, o homem faz isso muito, de postar nas redes sociais, divulgar vídeos íntimos, fotos, né? Como uma forma de intimidar essa mulher. Então, isso também aqui no Congresso, no Senado, foi aprovado. E aí nós, apesar de já haver uma legislação sobre a exposição de pessoas pelas mídias digitais, nós conseguimos em relação especificamente àquelas vítimas de violência sexual também, não é? Então, tipificamos aumentando a pena do crime de estupro coletivo, que lamentavelmente é algo assim que tem crescido de forma assustadora no Brasil. Vez ou outra a gente vê notícias de meninas, né, estupradas por vários rapazes, por vários homens, né? Então ampliamos a penalidade e tipificamos essa forma qualificamos perfeitamente essa forma de crime e de tal sorte que a gente faz um cerco muito forte na legislação para que esses crimes não se repitam, para que as pessoas saibam, os homens saibam que se cometer esse tipo de crime, eles não ficarão impunes, não é? E aumento de pena também quando isso é transmitido pela internet,
né? Senadora, e no âmbito da Procuradoria, muita coisa foi feita também com relação, a senhora falou, ao debate com a sociedade civil. Isso é o mais importante até para se ouvir, né? Para o parlamentar ouvir da sociedade quais são os anseios, os principais problemas. Trataram de mulheres encarceradas, aqueles casos de mulheres que foram abusadas, encarceradas e também vários outros assuntos. E isso foi tema também dessa campanha 16 dias de ativismo contra a violência à mulher, e um dos temas foi a violência contra a mulher negra. Infelizmente, ainda a mulher negra é a mais violentada no Brasil, né? E tantos outros assuntos. Um deles foi também a Lei Maria da Penha, que completou 12 anos, e ainda, na sua avaliação, precisa de aprimoramento, senador? Sempre precisa sim. Agora, eu sou daquelas que me enquadro no grupo daquelas que acham que, para além do aprimoramento, o que nós precisamos mesmo é transformar a Lei Maria da Penha em algo real. Porque a Lei Maria da Penha foi uma lei inovadora, por isso ela é exemplo para o mundo inteiro. Agora mesmo fizemos o balanço desses 2 anos da aplicação, tivemos, além de contar com a presença no debate das parlamentares, senadora Lúcia Vânia, deputada Jandira, que relataram o projeto na Câmara e no Senado Federal, deputada Jo, que foi presidente da Comissão Mista sobre Violência contra as Mulheres. Nós contamos com várias mulheres, doutora Silvia, dos movimentos sociais, que foram quem, na realidade, escreveram o texto inicial da Lei Maria da Penha. E hoje ela é um modelo para o mundo, porque não é uma legislação de punição apenas. Ela não apenas pune, e pune de forma rigorosa os agressores contra as mulheres, mas é uma lei de prevenção, é uma lei de assistência também, não é? Então, isso é o mais importante, não é? A gente tinha começado de forma muito tímida, o poder público, implantando esses equipamentos de tal sorte que pudéssemos dar plena vigência à Lei Maria da Penha, né? A construção das casas, por exemplo, das casas de apoio à mulher. Brasília tem uma. Brasília tem uma casa e é algo fenomenal, porque a mulher agredida, ela procura a casa e lá ela tem todo tipo de assistência. Ela tem assistência psicológica, ela tem assistência jurídica, ela tem assistência à saúde, não é? Ela tem todo tipo de assistência. Ali está o Ministério Público, ali está a delegacia, ali está tudo, não é? E o nosso sonho, o nosso desejo é que isso esteja presente em todos os municípios do nosso país. Lamentavelmente, esse programa, um pouco que ele parou, deu uma parada, e é um número muito pequeno, salvo engano, 4 ou 5 capitais brasileiras somente que têm essas casas, apesar do governo federal ter disponibilizado os recursos para a construção em todos os estados. Isso mostra como nós temos que continuar lutando para que o poder público entenda a luta da mulher, a proteção da mulher, o combate à violência contra a mulher como uma prioridade social, porque a gente costuma dizer que quando a mulher sofre violência, não é apenas ela que sofre, é toda uma família que se desestrutura, não é? Então, isso para a gente é fundamental. O tratamento também das pessoas que cometem esse tipo de violência, claro, dos homens, os homens, precisa também ser efetivo? Precisa, porque é isso, para que ele não continue a reproduzir aquela atitude violenta e nem faça com que seus filhos também já cresçam dentro de um ambiente machista, de um ambiente marcado pela violência, não é? Então, a gente trabalha muito também nesse aspecto, no acompanhamento da execução orçamentária, na apresentação de emendas. Por vários anos, por vários momentos, entre nós da bancada feminina, sugerimos a apresentação de várias emendas ao mesmo tempo e que, com a apresentação e aprovação dessas emendas, a gente conseguiu alavancar programas sociais muito importantes. Senadora, um outro produto da Procuradoria foi esse jornal, é um jornal que foi feito mensalmente, foram 50 edições, né, senadora? E abordando aí os principais temas, né, que foram discutidos. Tem um programa chamado Pautas Femininas, que a Rádio Senado também faz, de 20 minutos. Foram mais de 150 debates, né, que nós fizemos. Então, veja, esse jornal, para a gente, é algo assim muito caro, muito importante, porque, historicamente, o Senado tem o seu jornal, o Jornal do Senado. Antigamente, a tiragem dele era maior, né, distribuída nos aeroportos, enfim, em vários locais importantes,
mas agora, com o advento da internet, com a democratização do acesso a essas mídias, a gente valoriza muito esse jornal na própria internet. Então, qualquer pessoa pode entrar no Senado, no site do Senado, a partir dali entrar no sítio da Procuradoria Especial da Mulher no Senado Federal e lá pega todas as publicações. E não é só o jornal. A gente tem muitas publicações, nós apresentamos vários relatórios, relatórios das atividades realizadas. Eu não trouxe aqui, mas nós temos várias publicações diferentes. Nós temos cartilhas da Lei Maria da Penha, nós temos mapas sobre a participação política das mulheres, que esse é um problema maior que nós enfrentamos aqui no Parlamento, porque eu diria que não é difícil a gente conseguir aprovar iniciativas, projetos que tratem da violência. Agora, é muito difícil a gente aprovar projetos que tratem do empoderamento das mulheres. E nós temos muitos projetos aqui, projetos que garantem um percentual mínimo da participação das mulheres nos conselhos das estatais, projetos que garantem vagas, reserva de vagas para as mulheres no Parlamento. Essa é uma proposta de emenda constitucional já aprovada no Senado, mas parada na Câmara dos Deputados. Ou seja, quando a gente chega no debate do empoderamento, ele para um pouco, ele é travado. Agora, não adianta achar que a violência nós vamos enfrentar apenas com leis punitivas ou mesmo preventivas de tratamento. Não. A forma mais eficaz de combater a violência contra a mulher é empoderando a mulher. Por quê? Porque nós hoje estamos no mercado de trabalho. A gente ajuda os companheiros a manter a família, ou em muitos casos a mulher mantém a família quase que sozinha, não é? Então, nós temos já hoje, conquistamos isso, um forte protagonismo na sociedade. Mas quando você olha os cargos de direção, seja da iniciativa privada ou do poder público, você vai ver como vai se afunilando, quanto a mulher não chega até o topo da sua carreira, como a mulher tem dificuldade para chegar ao parlamento. E aí nós fizemos uma tabelinha, fizemos um estudo com a colaboração do Observatório da Mulher, que é uma outra estrutura importante aqui do Senado Federal, com a ajuda da Procuradoria, fizemos um levantamento comparativo, né? O mapa mundial sobre a situação dos países quanto à participação das mulheres na política, nos parlamentos. Aí o Brasil ocupa a 154ª posição. Aí pegamos um outro mapa, fomos fazer um outro levantamento. A posição dos países em relação à violência contra as mulheres. Aí o Brasil está lá, em 5º lugar. Ou seja, empoderamento aqui embaixo e a violência lá. E esse é um dos motivos, né, da violência. Mas esse é o principal motivo, porque não basta a mulher trabalhar, a mulher ter espaço, ela tem que estar na mesma condição de igualdade do homem, porque, do contrário, o homem diz assim, não, ela trabalha, mas quem manda nela sou eu. Eu mando, eu tenho o poder de mando, e ela é apenas um objeto do qual eu posso dispor no momento e da forma que eu bem entender. E um dos instrumentos de empoderamento da mulher é a participação feminina também na política. Né? Infelizmente, a gente ainda tem aqui, eu tenho dados até do próprio Comitê Permanente pela Promoção da Igualdade, um estudo deles dizendo que a participação feminina na política, a partir da próxima legislatura, vai ser de 15% apenas. Na América Latina, a média é de 30%. E há países aí em que é 50% a participação, em Cuba, por exemplo, Bolívia. Então, o Brasil ainda tem que avançar muito, né, senadora? Em alguns países já se coloca na própria Constituição a equidade, a paridade da participação nos espaços de poder entre homens e mulheres, não é? Então, veja, nós sofremos, assim como a gente sofre violência por ser mulher, a gente sofre muitos outros problemas também pelo fato de ser mulher no mercado de trabalho. Diariamente você vê matérias na imprensa. A mulher, mãe, quanto mais filhos ela tem, menor é o valor do seu salário. Menor é o valor do seu salário. Ela é punida por ser mãe. Exatamente. A maternidade, que deveria ser algo assim, protegido, algo a ser incentivado, porque é o futuro da nossa espécie humana que nós estamos garantindo, a maternidade ela é punida. A mulher é punida pela função da maternidade, não é? E de tal sorte que nós temos ainda na política uma visão machista muito forte, lamentavelmente. É claro que nós temos muitos homens que nos apoiam, que nos ajudam, mas é muito forte
forte aquela visão de que a mulher não tinha que estar aqui, a mulher tinha que estar em casa, cuidando da casa e cuidando dos filhos, sabe? Então, é muito difícil. Agora, também nesse último período, nós conquistamos uma das maiores vitórias. Você falou, os dados, né, mostram que a partir com essas eleições nós teremos 15% em média da participação das mulheres. Mas isso graças a uma grande conquista nossa, que foi também o acesso das mulheres aos recursos do fundo eleitoral, fundo partidário, para o desenvolvimento de suas campanhas eleitorais e o acesso à propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. Isso não foi uma conquista, veja, quando eu falo aqui que é difícil, quando o projeto trata da igualdade no poder entre homens e mulheres, a gente tem dificuldade. Então, essa vitória, essa conquista nossa, não foi exatamente fruto de uma lei aprovada diretamente, mas indiretamente foi. E eu vou dizer por quê, vou explicar por quê. Quando, na mini-reforma de 2015, nós discutíamos e reivindicamos, apresentamos emendas para ampliar o mínimo do acesso aos recursos para a formação política das mulheres dentro do fundo partidário. Nós já tínhamos conquistado um mínimo de 5% anteriormente, em 2009, e em 2015 nós sugerimos que esse piso aumentasse para 10%. Aí o que aconteceu? Eles voltaram com a seguinte proposta, os homens. Não, então a gente coloca um piso, não de 10, de 5, mas coloca um teto de 15. Ou seja, os partidos, eles podem investir nas mulheres, não tem que investir no mínimo 5, mas no máximo 15. Aí isso nós dissemos, não, está errado, isso é inconstitucional, não pode colocar limitar. Isso. Mas eles aprovaram. Aprovaram, a lei foi sancionada. Aprovaram, a lei foi sancionada. Imediatamente, contactamos o Ministério Público, que ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade. Porque como que se explica que uma lei que obriga que 30% de uma chapa de candidaturas tenha que ser de mulheres ou de homens, de gênero diferente, 30%, que esse 30%, no caso de mulher, só pode gastar no máximo 15%. Ou seja, é uma pessoa de segunda categoria. Os homens são de primeira, eles podem, 70% dos homens, gastar até 95% do dinheiro. Mas 30% das mulheres têm que gastar no máximo 15%. Então, essa ação direta de inconstitucionalidade foi votada no Supremo Tribunal Federal, que votou essa ação à luz da Constituição, à luz da igualdade pregada pela Constituição. E o que é que determinou o Supremo Tribunal Federal? Não. Se a obrigação de mulheres participarem com no mínimo 30% na chapa, elas têm que ter acesso a tudo. A tudo, exatamente na mesma proporção, no mínimo 30%. Se for 40% de mulheres, terão 40% dos recursos do fundo eleitoral e do fundo partidário. É uma conquista histórica. Eu acho que daqui a uns anos, tomara, a gente pense que isso era um absurdo. A gente tem que votar isso, né? Claro, eu acho que imediatamente essa nova legislatura tem que transformar isso, colocar na lei. Né? E já está na lei, mas é colocar, registrar lá, fazer os deputados e os senadores votarem isso. E isso fez com que, Paula, nós experimentássemos nessas últimas eleições, e olha que foi tudo assim, em cima da hora, não houve tempo para muita organização, para as mulheres apresentarem as suas candidaturas, e depois a gente entrou com no TSE, com não foi uma representação, foi uma consulta para saber, porque esse direito a gente conquistou no fundo partidário. Se isso se estendia para o fundo eleitoral, aí ganhamos para o fundo eleitoral. E de tal sorte que nessa última eleição nós experimentamos o maior aumento do número de mulheres na Câmara dos Deputados. De 52 que tinha na legislatura passada, acho que é aproximadamente 51 para 77. Para 77. Então, um aumento expressivo, superior a 50%. Nós nunca tínhamos conquistado isso. É óbvio que isso é fruto da viabilização, ou seja, da visibilidade, isso é fruto da visibilidade da mulher enquanto candidata, porque nós éramos candidatas. As mulheres eram candidatas, mas a maioria não tinha dinheiro para fazer campanha, não era aberto espaço na televisão e no rádio para elas falarem. Então, basta abrir, dar espaço, condições que a mulher chega lá. Isso, para nós, é fenomenal. Isso é um grande legado. Senadora, para finalizar, qual que é a sua indicação para essas novas senadoras que estão chegando aí, a nova procuradora
que vai assumir. Quais são os desafios, na sua avaliação, que essas parlamentares vão enfrentar aqui no Congresso? Olha, primeiro dizer que aqui no Senado, atualmente, nós somos 13 senadoras. A próxima legislatura contará com 12, uma a menos. Mas nós tivemos uma grande vitória. A senadora Fátima Bezerra foi a única governadora eleita do Brasil, governadora do Rio Grande do Norte. Para a gente isso é um orgulho muito grande, porque Fátima foi uma excelente deputada federal, senadora da República e agora estará representando todas nós diante de um governo de Estado. Você veja, lamentável, 27 unidades da federação e apenas uma mulher a dirigir um Estado brasileiro, não é? Mas eu tenho certeza que todas elas que chegarão, as novas senadoras e mesmo as que continuarão, todas têm plena capacidade e condições de estar à frente da Procuradoria da Mulher. Para ajudá-las no trabalho, nós, juntamente com a Procuradoria, com o conjunto do Senado, nós já estamos deixando pronto algumas questões. Por exemplo, entregamos esse material, que é um conjunto de publicações, de cartilhas, de alguns jornais do Senado, relatórios, e entregamos não só para as novas senadoras, mas também para os novos senadores, para que eles cheguem aqui e saibam que aqui também existe uma luta institucional em defesa dos direitos das mulheres, contra a violência, pela saúde, pelo empoderamento, né? Então, isso nós fizemos. Uma outra questão, nós fizemos o levantamento de todos os projetos de leis que têm que ser acompanhados ou que têm que ser reapresentados por conta da não eleição e do não retorno de alguns parlamentares, homens e mulheres. Ou seja, nós vamos deixar algumas coisas encaminhadas. Agora, eu tenho certeza que essa nova bancada feminina que aqui estará continuará de forma muito forte e competente a luta de todas nós, mulheres brasileiras. Vamos torcer, então, para que tudo dê certo também. Senadora, desejo boa sorte e um bom trabalho, restinho aí de trabalho no Congresso, e agradeço muito a entrevista. Muito obrigada. Bom, esse foi o balanço das atividades da Procuradoria da Mulher no Senado. Se você quiser rever, baixar ou compartilhar esse programa, acesse a página do Senado na internet, senado.leg.br/TV, ou o canal da TV Senado no YouTube. Para fazer comentários, críticas ou sugestões, ligue de graça para 0800 61 22 11. Obrigado pela companhia e continue com a nossa programação.